Hoje eu quero comentar uma obra de suma importância para a compreensão do que é ser um conservador. E ninguém melhor do que Roger Scruton para nos explicar isso através do seu Como Ser um Conservador, livro lançado pela editora Record no ano de 2015, com tradução de ninguém mais, ninguém menos do que Bruno Garchagen, que inclusive teve um encontro com o Roger Scruton para tratar aí de trazer até nós uma melhor tradução com algumas notas de rodapé que resultaram nesse trabalho fenomenal, tá? O livro é muito bem diagramado, tem aí cerca de 280 páginas e para quem olha assim para o título, Como Ser um Conservador, tem a falsa impressão de que trata-se de um manual de doutrinas ou uma cagação de regra, né? Olha, como ser um conservador. Mas na verdade não. Na verdade o Roger Scruton aqui, principalmente nos capítulos iniciais, no capítulo 1º e no 2º, ele vai tratar de fazer alguns relatos autobiográficos, né? Tanto da sua vida como de algumas posturas do seu pai face a algumas coisas, que são uma espécie de como o conservador reage a certos ataques ideológicos de uma certa linha de pensamento progressista, né? Então é como um conservador desempenha o seu sentimento em relação às coisas para proteger as verdades que ele acredita. Tá? Então não é uma cagação de regra como a maioria das pessoas gostam de fazer ou pensar ou produzir, conforme eu já disse aqui no vídeo Cagação de Regra e Conduta Conservadora. O conservadorismo não é uma religião, um corpo doutrinário que te proíbe de fazer determinadas coisas por uma simples disposição doutrinária. Tá? Então conservadorismo não é religião. Então não é um manual de como ser um conservador. O livro é disposto em, salvo engano, são 12 capítulos, são 13 capítulos. Tá? Tem aqui o prefácio do próprio autor. O primeiro capítulo é Minha Trajetória. O segundo capítulo é Começando de Casa. O terceiro capítulo ele começa as verdades. A verdade no nacionalismo, a verdade no socialismo, a verdade no capitalismo, a verdade no liberalismo, a verdade no multiculturalismo, a verdade no ambientalismo, a verdade no internacionalismo, a verdade no conservadorismo. E aí no capítulo 11 ele vai falar das esferas de valor, no capítulo 12 questões práticas e no capítulo 13 uma despedida, impedir o pranto, mas admitir a perda. Por que eu faço comentários introdutórios? Primeiro, porque eu acho que seria um desrespeito eu me propor a sanha de comentar uma obra inteira. Eu não posso reduzir uma obra inteira com essa densidade intelectual, com essa substância intelectual em um vídeo. Seria um desrespeito ao autor, um desrespeito a quem assiste e um desrespeito às ideias de um modo em geral. Tá? Então eu faço um comentário introdutório mais para aguçar a sua curiosidade, fazer aqui uma breve introdução para que você vá ler. De modo que é um comentário totalmente genérico para não contaminar a sua leitura. Por isso que eu falo comentário introdutório. Né? Então vamos lá. Como ser um conservador? Né? Por que o Scruton vai trazer a verdade no socialismo, a verdade no capitalismo, etc. Primeiro ele vai trazer alguns contrapontos. Então, por exemplo, ele vai fazer o contraponto da verdade do nacionalismo, onde ele vai afirmar o valor do nacionalismo, ou seja, do apego à sua tradição local, do apego aos vínculos afetivos que você tem em determinada localidade, mas não vai falar do enaltecimento de uma pátria sobre as outras. Não. Por isso que ele vai dizer a verdade no nacionalismo. Existe uma verdade no sentimento nacionalista, que é o apego, o vínculo. Né? No final das contas, o conservador faz uma defesa dos vínculos afetivos. E depois ele vai, quando ele vai falar da verdade no multiculturalismo e da verdade no internacionalismo, ele vai falar de como essas doutrinas são tóxicas, né? E você vai conseguir fazer um contraponto com a verdade no nacionalismo. Da mesma forma que ele vai falar da verdade no socialismo e depois vai falar da verdade no capitalismo.
Tá? E por aí vai, dá para você traçar esses contrapontos ao fazer a leitura do livro, de modo que você consegue fazer uma análise valorativa sobre esses temas. Tá? Logo no início, o Roger Scruton aqui no prefácio, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que aquilo que constitui a sociedade, a civilização ocidental, está sendo atacado. De modo que o conservador ele deve proteger essas verdades, ele deve proteger aquilo que ele acredita. Né? É por isso o nome verdade nisso, verdade naquilo. Tá? Ele também vai falar aqui a respeito da distinção entre os dois tipos de conservadorismo. Logo aqui no início ele diz o seguinte: há dois tipos de conservadorismo, um metafísico e outro empírico. O primeiro consiste na crença das coisas sagradas e no desejo de defendê-las da profanação. Essa convicção foi exemplificada a cada momento da história e sempre será uma poderosa influência nas relações humanas. Por isso, retornarei ao conservadorismo metafísico nos capítulos finais deste livro, quando ele vai falar das esferas de valor. Entretanto, na maioria dos capítulos anteriores, dedicar-me-ei a questões mais práticas e terrenas, pois, na sua manifestação empírica, o conservadorismo é um fenômeno mais especificamente moderno, uma reação às vastas mudanças desencadeadas pela Reforma e pelo Iluminismo. E é o seguinte, ele começa aqui, minha trajetória. Ele começa falando a respeito dele mesmo, das suas experiências, das experiências do seu pai. E logo no início ele lança aquela assertiva conservadora que é: todos são conservadores naquilo que conhecem. Então, por exemplo, você ama sua filha, você a conhece, você a criou. Você deseja no seu âmago que ela seja bem tratada pelo cara que ela vai conhecer na vida, que ela não se degrade moralmente, que ela não haja de modo tal como se ela tivesse sido achada no lixo. Por quê? Porque você, no fundo, você a ama, certo? Né? Por que você ama? Porque você a conhece. Você dispõe as coisas na sua casa ao seu modo. Você não quer que uma visita indesejada chegue na sua casa e saia dando pitaco na organização da sua residência. Ora, pô, a casa é minha, eu arrumo ela do jeito que eu quiser. Quem é você para chegar e dizer: olha, nossa, mas por que você pôs uma janela aí? Olha, tira isso daqui. Né? Tem esse sentimento invasivo que todas as pessoas que amam o ambiente, que amam o local, vão se opor. Vão falar: como assim? Peraí. Então, todo mundo é conservador naquilo que conhece, naquilo que ama. Né? Ele começa fazendo essa assertiva, tá? Fazendo essa proposição, e ele vai fazer um relato aqui logo na página 14, de como o pai dele reagiu face ao avanço de certos empreendimentos imobiliários que pretendiam desconfigurar o local onde eles habitavam, a High Wycombe. E aí ele vai dizer o seguinte: meu pai ilustra perfeitamente esta lei, de que todo mundo é conservador naquilo que conhece. Conhecia a zona rural, a história local, os antigos modos de vida, de trabalho e de edificação. Estudou as vilas nas cercanias de High Wycombe, onde vivíamos, e a história e a arquitetura da cidade. E ao conhecer esses assuntos, tornou-se, em relação a eles, um ardoroso conservador, o Jack Scruton, pai do Roger. Aqui estavam as coisas admiráveis que ele desejava conservar. Persuadiu outras pessoas a juntar-se à sua campanha para proteger High Wycombe e suas vilas da destruição, ameaçadas por táticas inescrupulosas conduzidas por incorporadores imobiliários e pelos fanáticos por autoestradas. Fundou a Society High Wycombe, coletou assinaturas para petições e, pouco a pouco, aumentou a consciência de nossa cidade sobre a situação para a qual havia se esforçado de maneira séria e persistente. Eu compartilhava o seu amor pelo campo e pelos antigos modos de construção. Acreditava, como ele, que os estilos modernistas de arquitetura que profanavam a nossa cidade também estavam destruindo o seu tecido social. Vi, pela primeira vez em minha vida, que é sempre correto conservar quando algo pior é proposto em substituição. Essa lei, a priori, da razão prática, também é a verdade no conservadorismo. Aqui fica muito claro, os especuladores imobiliários queriam desconfigurar o local com uma arquitetura que certamente desvalorizaria os demais imóveis, né? Uma arquitetura que não é harmônica. O Roger Scruton é muito apegado ao tema da estética. Eu já fiz aqui um vídeo introdutório sobre Beleza, que é um livro dele, né? E assim, olha como ele diz, olha como ele tece a coisa.
né? Quando você desconfigura um lugar, você acaba com a beleza dele, você fere vínculos afetivos, vínculos históricos com os prédios históricos, com as vilas, com os locais. Então o pai do Roger Scruton, tomando a iniciativa de dizer, olha, não, vocês não vão configurar a nossa cidade, nós não queremos vocês aqui, nós não queremos que vocês acabem com o local, com a nossa história, com aquilo que nos vincula, né? Fez lá, tomou as assinaturas e tudo mais, e, segundo ele conta, venceram. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham, embora o conservadorismo defenda a liberdade de mercado, ele não defende o lucro e o avanço a todo custo. Então, diferente dos liberais, o conservador acredita que há outros valores além do dinheiro e do lucro. Tá? Essa é uma denúncia que fazem ao conservadorismo totalmente incabível. Isso fica muito claro aqui na denúncia do Roger Scruton, no relato do Roger Scruton. Né? E só para voltar àquele assunto do conservadorismo metafísico e do conservadorismo posicional, ao qual eu também farei um vídeo assim que for possível, fica muito claro que você não necessariamente tenha que ter uma fé para ser um conservador. Basta você amar as coisas e ter com elas um certo vínculo para você querer preservá-las. É um sentimento totalmente instintivo do ser humano, ser conservador. Tá? Há quem diga, que são os mais vinculados ao conservadorismo transcendente, que não dá para conciliar as duas visões de conservadorismo, né? Porque quando um conservadorismo posicional, por exemplo, ao estilo britânico, como o do ex-líder do Partido Conservador Peter Lyell, que defendeu a descriminalização da maconha na Inglaterra porque ele, como um conservador britânico posicional, podemos dizer assim, acha que já está perdido mesmo, a sociedade já assimilou isso e é melhor liberar do que deixar a polícia reprimir algo que só vai enxugar gelo, né? Um conservador posicional, ou seja, ele admitiu que não é possível voltar atrás ou vencer essa guerra, então é melhor a gente liberar mesmo, né? E aí os que são mais vinculados à raiz transcendente do conservadorismo vão dizer assim, olha, não dá, porque há valores intrínsecos na vida, na saúde, etc. Isso vai desencadear um caos social e tudo mais. Então há quem diga que essas duas disposições conservadoras não podem ser conciliadas. Tá? O Roger Scruton vai dizer o seguinte: reconheço que a filosofia conservadora que sintetizo nos capítulos a seguir não depende de modo algum da fé cristã. Sugiro que a relação entre ambas é sutil e mais pessoal. O argumento deste livro é destinado ao leitor, não obstante suas convicções religiosas, já que se trata da vida no mundo empírico, ou seja, da experiência, do mundo real, concreto, e não da crença no transcendental. Quaisquer que sejam as nossas religiões e convicções particulares, somos herdeiros coletivos de coisas excelentes e raras, e a vida política, para nós, deveria ter como objetivo primordial trazê-las bem firmes no intuito de transmiti-las aos nossos filhos. Então, independente da crença, independente da religião, você deve reconhecer que há legados que dão sustentação à civilização ocidental que devem ser preservados a despeito de qualquer religião. Ou seja, talvez o valor transcendental, e isso eu que estou dizendo, não é o Scruton, talvez o valor transcendental que tenha que ser defendido seja a própria tradição, e não necessariamente a fé ou alguma religião, mas a própria tradição constituída que nos legou determinados valores e determinados aspectos da vida cívica, da vida civil, né, que permitiram que nós chegássemos até aqui. Tá? Agora vamos lá. O Roger Scruton ele vai dizer o seguinte, ele vai falar da comunidade, ele vai falar do vínculo, ele vai trazer aqui alguns casos acontecidos na Inglaterra, como por exemplo, quando ele vai falar das esferas da verdade no conservadorismo, ele vai falar de quando as associações masculinas começaram a ser atacadas por grupos sexistas feministas, falando que a socialização entre homens unicamente era excludente. Né? E aí elas pleiteavam o fechamento desses clubes para homens. Né? Então ele vai trazer esse caso concreto, né, esse fato, e ele vai analisar sobre a ótica conservadora. É por isso que o nome é Como Ser um Conservador, ou seja, como um conservador reage a estas coisas. Tá? Voltando, não é um livro de cagação de regra, mas como o sentimento conservador se opõe a determinados aviltes que a sociedade moderna tem trazido até nós. E aqui ele vai trazer uma citação
do Lord Salisbury no início e no fim da obra, e que é a clássica procrastinar é viver. Ou seja, o que ele está dizendo com isso aqui? Né? Ele começa dizendo aqui. Na famosa, aqui, em vez disso, deveríamos reconhecer a sabedoria da concisa elegância da filosofia de Lord Salisbury e aceitar que procrastinar é viver. Logo aqui no começo, em Começando de Casa, né, ele está falando sobre a postura diante das transformações. Tá? E aí vamos dizer, as transformações estão acontecendo. Qual que é o papel do conservador? Procrastinar é viver. Por que procrastinar é viver? Porque quando você impede que certos progressos, que são progressos a todo custo, que é a questão do progressismo, que o simples avanço, a ideia de simples quebra de paradigma produz algo bom, ele vai dizer que procrastinar é viver, ou seja, impedir esses avanços a todo custo é manter-se vivo, é manter aquilo que dá vigor à sociedade. Então, tem-se a falsa ideia de que a quebra de tabu, isso também foi dito Em Defesa do Preconceito, que é outro vídeo que eu já fiz também, que a mera quebra de tabu é um avanço em si mesmo, quando na verdade não. Algumas quebras de tabu, simplesmente por quebrarem tabus, é uma quebra de paradigma, podem matar certos aspectos da sociedade. Tá? Podem matar certas culturas, certos costumes, certas tradições. De modo que procrastinar é viver, é manter-se vivo. Ele faz essa colocação logo no início, no capítulo Começando de Casa, e vai fazer ao final, lá na página 248, em questões práticas, onde ele vai tratar, mais uma vez, dos avanços, dos aviltes aos nossos valores, os aviltes à sociedade ocidental, onde ele vai dizer o seguinte: os conservadores compreendem isso, ou seja, o legado da civilização ocidental. Desejam manter a frágil casca da civilização no lugar o maior tempo possível. Sabendo que debaixo dela, debaixo da casca da civilização ocidental, não se encontra o reino idílico do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, mas apenas o mundo violento do caçador-coletor. Defrontados com o declínio civilizacional, ficam com Lord Salisbury, para quem procrastinar é viver. Ou seja, a mera quebra de tudo aquilo que nos mantém vivos, que sustenta a civilização ocidental, não constitui em si mesmo um avanço, um benefício. Né? De modo que o papel do conservador, o conservador vai reagir a isso dizendo: opa, tem coisa errada aí. Vamos parar? Vamos analisar? Sejamos prudentes? Aqui no último capítulo, em Uma Despedida, impedir o pranto, mas admitir a perda, o Roger Scruton vai falar da inevitabilidade das transformações sociais, inclusive daquelas que nos desagradam. Então ele vai dizer o seguinte: impedir o pranto, admitir a perda e porfiar, que é o bom e velho ditado, eu acho que foi o Burke que disse, não me recordo, né? Admitir a derrota e lutar pelo que resta. Então, vamos usar aqui uma hipótese. O aborto foi legalizado no Brasil. O que um conservador deve fazer? Impedir o pranto. Engole o choro. Engole o choro. Engole o choro. O que você vai fazer? Eu vou para Miami. Eu vou embora do país. Eu vou ficar reclamando que o mundo é uma bosta. Não. Beleza, vamos lutar pelo que resta? Então, engole o choro. Aconteceu. A transformação aconteceu. Fomos vencidos no jogo político, na retórica, por conta da doutrinação, que seja. Aconteceu. A transformação vai acontecer. Tá? Mas nós, conservadores, não podemos ficar estagnados. Não podemos ficar com o sentimento de querer voltar ao passado. Talvez nós possamos resgatar o valor em si das coisas. Talvez nós possamos conscientizar as pessoas do valor da vida, de que ser um assassino não é legal mesmo estando dentro da lei. Então ele vai trazer ao final uma disposição vigorosa face à provável perda que nós possamos ter. Então algumas transformações são inevitáveis, elas podem acontecer, podem desagradar os conservadores, podem ser sinais de declínio da civilização, mas elas vão acontecer. Qual que é o nosso papel? Porfiar na luta. E ao final, eu vou ler aqui, na verdade essa citação é do início do livro, mas eu vou ler aqui para fechar, que é o seguinte: o conservadorismo advém de um sentimento que toda pessoa madura compartilha com facilidade. A consciência de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas. Isso é verdade, sobretudo, em relação às boas coisas que nos chegam como bens coletivos. Paz, liberdade, lei, civilidade, espírito público,
a segurança da propriedade, da vida familiar, tudo que depende da cooperação com os demais, visto não termos meios de obtê-las isoladamente. Em relação a tais coisas, o trabalho de destruição é rápido, fácil e recreativo. O labor da criação é lento, árduo e maçante. Esta é uma das lições do século XX. Também é uma razão pela qual os conservadores sofrem desvantagem quando se trata de opinião pública. Sua posição é verdadeira, mas é enfadonha. A de seus oponentes é excitante, porém falsa. O livro estará na descrição, o link para a aquisição. E para você que está aí com a vida dura, a crise chegou, precisa de um 0800 para não ficar de fora do debate cultural, também estará na descrição o livro para download digital, e-book, mas pelo menos assim você consegue ler, auferir conhecimento e não ficar de fora aí do debate público e angariar conhecimento. Então esse é o vídeo, comentário introdutório de hoje, como ser um conservador, Roger Scruton. Fiquem com Deus, até a próxima.